vive limitações logísticas que podem levar a uma tragédia humanitária sem precedentes com o fechamento do Estreito de Hormuz, um dos maiores canais de navegação do globo. Um plano de 7 dias da ONU está pronto para ajudar a evitar o desastre humanitário causado pela interrupção. A informação é do diretor do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos UNOPS. Em entrevista exclusiva à ONU News, Jorge Moreira da Silva alerta que o mercado global de fertilizantes está à beira de colapso devido ao conflito no Oriente Médio. O preço da ureia aumentou 65%, o preço da amónia aumentou 40% e hoje mesmo produtores de fertilizantes em África, como em Marrocos, ou na África do Sul, ou na China, ou na Turquia, ou na Índia, já estão a ser fortemente afetados por esta disrupção do mercado de fertilizantes. Portanto, o problema já não é o mercado de fertilizantes do Golfo da Pérsia, é o mercado global de fertilizantes que está em fortíssima instabilidade e isto pode dar origem, se não atalharmos rapidamente, a uma crise alimentar de enormes proporções. O World Food Programme apresentou recentemente um estudo que diz que podemos ter 45 milhões de pessoas no curto prazo, a entrar numa zona de enorme insegurança alimentar, com fome e com subnutrição. Jorge Moreira da Silva acredita que a questão deixou de ser estritamente política para se tornar um drama matemático e logístico, com ameaças na passagem do Estreito de Hormuz. Os insumos que garantem alimentos a milhões viraram reféns do conflito. Em apenas uma semana, o chefe da UNOPS garante colocar o mecanismo de resgate da ONU em campo. O modo de funcionamento está ajustado com logística montada, monitores a postos e estrutura em alerta máximo, garante Moreira da Silva. No dia em que existe um acordo político dos Estados para possamos operacionalizar o mecanismo, nós precisaremos de 7 dias. Em 7 dias, nós teremos os nossos monitores no terreno, nos portos, na região do Golfo, e o sistema de aprovação do transporte de fertilizantes também operacional. Portanto, isto dá-lhe uma noção muito clara, do ponto de vista logístico, do nível de preparação e de celeridade que estamos a colocar nisto, mas nós não podemos avançar enquanto não houver um mandato. Os países têm que nos dar um mandato. Nós precisamos de receber um mandato para poder pôr em prática este mecanismo e ainda não estamos nessa fase. A premissa do chefe do UNOPS é capaz, é o ideal, mas produzir alimentos é urgente. Por isso, ele disse que intensifica a ação diplomática em Nova Iorque. Jorge Moreira da Silva diz que não se pode esperar pelo fim da guerra para resolver a crise dos fertilizantes. Segundo ele, sem um mandato político imediato para destravar o Estreito de Hormuz, o gargalo logístico se transformará de forma inevitável no epicentro de uma fome global. Há cada vez um número maior de delegações que me têm contactado, de países, para saberem mais sobre o mecanismo e para apoiarem a ideia do mecanismo. E, portanto, eu acho que neste momento existe uma noção clara que o cenário ideal é não precisarmos do mecanismo. Se tudo correr bem nas conversações sobre uma solução de paz para o Médio Oriente, nós não precisamos do mecanismo, porque, no fundo, o Estreito de Hormuz será aberto. Mas no caso de não termos uma solução de curto prazo para o Estreito de Hormuz na sua plenitude, pelo menos precisamos de uma solução para os fertilizantes. E esta é uma noção que eu estou a receber cada vez mais por parte das delegações representantes dos países aqui em Nova Iorque. Nos arredores da ONU, o foco em conversas com representantes do Irã, dos Estados Unidos, de Israel e das nações do Golfo é isolar a logística humanitária da questão militar. Na terça-feira, o secretário-geral saudou o anúncio de autoridades norte-americanas de prorrogar o cessar-fogo. Para António Guterres, trata-se de um passo importante rumo à desescalada e à criação de um espaço crucial para a diplomacia e construção de confiança entre o Irã e os Estados Unidos. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Gavan.